Para mim é uma honra, né, poder colaborar, né, com essa importante iniciativa, né, para resgatar uma memória importante do curso de serviço social na UFP, porque esse é um curso que tem uma história e tem um significado muito grande para o estado do Piauí. É o único curso numa universidade pública. Me lembro que quando eu estive em várias gestões da ABEPS, a gente sempre dizia, é preciso investir em criar um outro curso na Universidade Estadual, na UESP, mas ninguém nunca assumiu essa frente. Como também a gente sempre colocava que era importante expandir o curso de serviço social para os campi da UFP, para que também tivesse lá o curso de serviço social. É uma outra demanda que eu acho que o curso ainda pode encampar. Então, para mim é uma honra poder, né, colaborar com vocês, conosco, né? Estou colaborando com a nossa própria história. Quando eu escolhi fazer o curso de serviço social, fazer o vestibular de serviço social, eu era professora do ensino fundamental e médio. E no ensino médio, eu trabalhava muito disciplina na área, chamavam antigamente de estudos sociais, que era uma mistura de história, geografia e também conhecimentos, né, gerais. Eu quero fazer um curso superior. Aí eu ficava pensando, vou fazer uma licenciatura na área de história ou de geografia, para dar sequência ao que eu já venho trabalhando. Mas eu percebi que no andamento desse tipo de curso, para lecionar disciplina nessa área, havia dificuldades de escolha. Às vezes as coordenadoras escolhiam pessoas, não era uma coisa democrática. Eu disse, eu não vou ficar aqui me submetendo a essa coisa, né? Eu queria escolher um curso que eu pudesse ter mais liberdade, né? E aí eu era da Pastoral da Juventude, lá na minha paróquia, e conversei com uma freira, na época, ela fazia um movimento com os jovens. Aí surgiu o vestibular para o serviço social. Eu perguntei para ela, o que é o serviço social? O que é a profissão do serviço social desenvolve? Ela respondeu muito rápido. Ela disse, não, é uma profissão que lida com pessoas, sobretudo pessoas mais frágeis economicamente, e profissão que luta por direitos. Aí pronto, ela só deu essa resposta e disse, eu vou escolher esse curso para fazer. Isso foi em 76, essa conversa com ela. E aí, no ano seguinte, eu fiz vestibular, em 1977, escolhi o curso de serviço social. E ao chegar na UFP, éramos de 40 alunos, tínhamos um homem e 39 mulheres, mas depois vieram mais 5 transferências, pessoas que vieram de fora, então era uma turma de 45. E aí aqui a gente estava naquele período da ditadura militar, né? Embora já começando alguma coisa de abertura lenta, gradual e restrita, que começava em 77, 78. Mas aqui dentro da UFB era muito presente uma certa postura do reitor Camilo Filho de ainda se manter muito fiel às determinações da ditadura. Então, nós chegamos aqui e começamos a nos envolver, nos inteirar um pouco de como é que era o movimento estudantil. Mas aí a gente sabia que a UNE estava na clandestinidade, né? E aí a gente começou a participar de alguns movimentos aqui. Antigamente era diretório acadêmico por centro, não era por curso. E aí eu comecei 77, 78, 79. Foi uma vivência importante porque a gente começou também a participar do evento nacional do estudante, em 1979, que a gente queria participar do encontro porque a gente sabia que estava havendo alguma movimentação na revisão do currículo, porque o nosso currículo é um currículo muito de base tradicional, né, herança conservadora do serviço social. E a gente discutia muito, tinha muita inquietação, tanto da primeira turma como principalmente da segunda. Porque nós, como primeira, eram cobaias, né? A segunda já começou, a partir do que a gente reclamava, começou a se firmar muito mais com o posicionamento político. A gente queria entender melhor essa questão mais crítica. Quer dizer, o assistente social não pode ter envolvimento na época era cliente, não pode ter envolvimento com o cliente, não pode ter envolvimento emocional com o cliente. E aí a gente foi percebendo que essa linguagem vinha muito da influência médica no serviço social, que era lá da Mary Richmond, dos Estados Unidos, que é uma posição muito conservadora. E aí o meu estágio, eu vinha da área da educação como professora, eu queria serviço social escolar, porque eu sabia que tinha já pessoal da pedagogia nas escolas.
E aí eu queria, não, eu queria estagiar na área de serviço social escolar, mas não existia serviço social escolar implantado. Tinha educação especial, mas não tinha serviço social escolar. Como não tinha, aí a coordenadora de estágio, que era a professora Jesus, na época, ela disse, olha, não tenha isso que você está dizendo, mas tem a coordenação de assistência ao estudante da UFP, que você vai ser a primeira estagiária da CAI. Só que não existia política de assistência estudantil. Existiam ações na área de assistência estudantil para os estudantes considerados carentes, né? E aí eu fui para fazer o estágio, fiz os 2 períodos lá, de serviço social na assistência estudantil, e o meu TCC foi dentro dessa temática, porque na época era obrigado, o TCC tinha que ser um TCC relacionado com a temática do estágio. Terminando o TCC, eu concluí em 80, final de 80. Não pudemos colar grau no final de 80, porque teve algumas colegas que atrasou a banca. Aí era feita uma banca onde o orientador participava, um professor do curso participava e um professor convidado que tivesse estudos na área daquele TCC. Então, essa foi a minha experiência com a evolução da organização do estágio, foi que passou a ter o supervisor acadêmico, o supervisor de campo e depois o orientador de TCC. Nós eram 45, mas a formatura nossa primeira foi só de 14. Em abril de 1981, eu fiz parte das 14 primeiras formandas de serviço social. O restante da minha turma se formou com a segunda turma em dezembro do mesmo ano, em 1981. Eu trabalhava no estado quase 3 turnos, mas eu fazia, como se diz, tentava conciliar. Eu gostava assim da área da assistência, porque era onde eu tinha feito estágio, da área escolar que não tinha tido a oportunidade, né, de ter uma atuação na educação que eu gostaria, e também gostava dessa parte de organização de grupos, né, grupos comunitários, né, com populações, eu gostava. Aí a professora Jesus, que era coordenadora do curso na época que eu me formei, aí ela disse assim: olha, a primeira dama do serviço social do município veio para mim com uma solicitação que ela quer ampliar o quadro de profissionais. O critério que eu adotei foi olhar pelos históricos escolares. Então, o melhor histórico escolar eu vou indicar para lá. Fui eu e foi uma outra colega, fomos para lá, para o serviço social do município. Quando eu cheguei era para atuar no plantão assistencial, e aí na sequência me colocaram para uma coordenação de grupos comunitários, que eu gostei muito, que eu queria trabalhar com população, com mulheres, sobretudo mulheres que trabalhavam com produção, na área de costura industrial. E aí eu cheguei lá, percebi com o passar do tempo, que a gente tinha uma interferência muito grande dos vereadores políticos tradicionais no trabalho do serviço social. Aquilo me inquietava muito. Aí a gente começou a fazer um grupo de estudo uma vez por semana, na parte da tarde, começamos a discutir nossos problemas, nossas dificuldades, de que forma a gente iria assumir um posicionamento um pouco mais uniforme e não nos submeter à forma como aquela coisa estava acontecendo. Me lembro que a gente fez isso e aí a primeira-dama começou a ficar incomodada. Uma das coisas que mais eu gostei quando estive lá foi a possibilidade de ser supervisora de campo. Aí eu disse, eu quero ser supervisora, para eu poder ter contato com a universidade, para eu poder me atualizar. A gente vinha para os cursos de aperfeiçoamento aqui. E aí isso foi que me fez mentalizar, eu quero trabalhar aqui. E aí em abril de 84 eu voltei para a UFP como professora. Fiz o concurso em 83, não passei na primeira vez. Até fiz junto com a Guiomar, mas nós não éramos curso reconhecido. Em 84 eu concorri junto, acho que com o Roberto John, na turma. Nós conseguimos entrar. Quando eu fiz o concurso, eu me lembro, acho que eram mais de 30 pessoas candidatas para a prova escrita. A prova escrita teve um tema geral, sobre a origem do serviço social, uma coisa assim bem ampla. Quando foi para a prova didática, foi uma coisa que também foi meio parecido. Aí eu preparei minha prova e fui aprovada, era CLT, na época que eu entrei. Então eu entrei assumindo muito serviço social de casa. Depois eu disse, preciso fazer o mestrado para eu poder me definir por uma área de estudo, para não ficar me jogando suas coisas assim.
Fui fazer o mestrado em serviço social na PUC, São Paulo. Eu comecei, foi 88, segundo semestre, de 1988. Meu mestrado foi na área de serviço social, mas com área de concentração em política social e movimentos sociais. Fiquei durante muito tempo com a administração, planejamento e aí logo na sequência do novo currículo, avaliação de política pública, que é a área que eu gosto muito de trabalhar. Depois, na sequência, fiquei também com as orientações de monografia, né? Eu gostava muito de orientar TCC. Também fui supervisora de estágio acadêmico, principalmente nas comunidades, até em centros sociais urbanos, eu fui supervisora. Acompanhei também estágio na área de saúde, mas muito indiretamente. A minha área é mais a área de assistência. Também da educação especial. Como pessoa, como cidadã, desde a minha juventude, como eu tive envolvimento com o pastoral de juventude, eu já me posicionava de um lado mais da ala progressista da Igreja Católica. Eu sempre me aproximei mais desse movimento mais próximo da teologia da libertação. Nunca me filiei partidariamente, porque eu comecei a me aproximar, principalmente do Partido dos Trabalhadores, desde a criação, mas eu não gostava de me enquadrar assim em várias correntes. Eu sempre me vinculei a uma postura política mais crítica e mais na área de defesa dos direitos, né? Sobretudo dos estratos sociais mais fragilizados. Desde o movimento estudantil, quando a gente discutia que uma chapa do DCE ficou famosa na época, que era a Travessia, a gente já usava as músicas do Milton Nascimento, né, como referência para poder discutir. E aí, a partir daí, foi que a gente entra no movimento pré-sindical, a associação nossa, né? Militei mais no movimento pró-sindicato, que era a comissão pró-APAS, já numa característica de ter uma associação profissional que cuidasse das condições de trabalho e de salário do assistente social. E aí a gente participou da APAS, da construção da APAS, fui da primeira diretoria da APAS, na segunda tesoureira da diretoria da APAS, mas lá a gente queria logo ser sindicato. Então, em 84 já foi diretoria provisória do sindicato. A Simone entrou como presidente e eu como secretária na época. Nesse processo, a gente estava encampando, em nível nacional, uma luta pelo piso salarial. Para ter um piso salarial na época de 10 salários mínimos, que era o que nós tínhamos solicitado. Conseguimos, regime de urgência foi aprovado, mas o Sarney vetou. Em 87, nós encampamos, junto com mais 13 categorias profissionais na área da saúde, uma greve de 30 dias contra o governo do Roberto Silva, para conseguir melhores condições de trabalho e salário para a categoria. E, paralelo a isso, eu também, em 85 a 87, eu me engajei na ABEPS, na ABES, na época como representante de supervisor acadêmico, né, na Regional Norte. Depois, na sequência, eu assumi vice-presidência regional, né, da ABEPS, Regional Norte, e depois, na sequência, fiquei como coordenadora de pós-graduação da Regional Norte. O sindicato, nós ficamos no sindicato até 88, foi quando eu me afastei para fazer o mestrado. Aí, no movimento da categoria em nível nacional, nos filiamos à CUT, por decisão de maioria, porque a CUT era considerada, na época, o movimento sindical mais combativo dentro do novo sindicalismo. Dentro da CUT começou uma discussão sobre que era importante a gente investir na extinção do sindicato por categoria e incentivar o sindicato por ramo de atividade. E aí nós, do Serviço Social, entendendo que essa era uma postura mais avançada, a ANAS, a Associação Nacional dos Assistentes Sociais, resolveu tomar essa decisão de extinção do sindicato. Foi extinta a ANAS, que era a Associação Nacional, e depois na sequência o sindicato. O nosso, eu acho que atuou, até 90, né? E aí foi extinto. A gente sempre encampou as lutas conjuntas, com os sindicatos dos comerciais, com os sindicatos bancários, com os sindicatos de professores. O Serviço Social sempre se posicionou ao lado da defesa intransigente dos direitos.
mesmo que isso signifique muitas vezes determinado tipo de opressão, né? Então, foi dessa forma que eu me posicionei e me posiciono até hoje. A minha primeira inserção na gestão se deu na época nós éramos Departamento de Ciências Sociais, envolvendo os dois cursos, Ciências Sociais e Serviço Social. E aí, eu não me lembro a data, mas eu entrei como representante do Serviço Social, então o cargo de subchefia. Eu me lembro que eu coordenei o concurso que o professor Francisco Júnior, das Ciências Sociais, fez. Eu estava na chefia quando ele veio fazer o concurso. E nós nos aproximamos desde essa época e assumi por um período a coordenação do curso, também de Serviço Social. E depois assumi a chefia do departamento, uma chefia que foi meio colegiada. Eu assumi uma parte, a Simone depois assumiu outro período. Eu trouxe o Petit dentro do departamento e trouxe também a experiência dos monitores. Nós temos que atrair monitores para ajudar na atividade do Petit. Eu tive essa ideia e depois a Solange, quando assumiu, criou edital. Né? Nós tivemos o desafio, que o departamento foi quem lançou, que a gente queria criar um mestrado em serviço social. A gente tinha já uma especialização no NUPEC, em políticas públicas, e tinha uma especialização no PETIA, no NUPEUT, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Terceira Idade, que era gerontologia social. E foi uma especialização muito exitosa. E aí a gente queria um mestrado em serviço social. Quando voltamos do mestrado, voltamos assim com aquela vontade de criar uma. E aí, como a gente foi avaliar, nós não tínhamos professor com doutorado suficiente para criar um mestrado em serviço social. Aí, então, vamos criar um mestrado em políticas públicas. Ninguém queria presidir a comissão e eu tive que assumir essa tarefa de presidir essa comissão. Em 2001, entregamos o projeto para a CAPES e foi aprovado. Entregamos em outubro e foi aprovado em dezembro. Aí, como eu tinha assumido a presidente da comissão, Túlio vai ser a coordenadora. Eu e o Washington assumimos, eu como coordenadora e o Washington como subcoordenador. O espaço que nós temos até hoje foi a Glair que conquistou, como mestrado interinstitucional. Aí nós brigamos muito para manter aquele espaço, para o mestrado em políticas públicas e depois o doutorado. Aí eu fiquei de 2002 a 2004, fui reconduzida para uma segunda gestão, 2004 a 2006. E aí, pensando que já tinha reencerrado minha tarefa, a Solange, em 2014, olha, nós estamos precisando de vocês para poder vir dar uma colaboração aqui. Ninguém está querendo assumir, aí nós viemos para assumir a Simone como coordenadora e eu como subcoordenadora. 2014 a 2016, tivemos dificuldades, muitas dificuldades, principalmente em termos de recursos humanos e recursos financeiros para manter uma proposta nos níveis que a CAPES quer. Nós resolvemos criar um fórum dos coordenadores depois, para ter mais peso, para poder ter mais voz. E a gente sempre assim, funcionando como grupo, como coletivo, a gente tinha mais força. E aí conseguimos também alguma coisa em termos de recursos na CAPES, né? A partir desse movimento de organização. Quando a gente criou o mestrado, antes mesmo do mestrado, foi feito, na época, um primeiro encontro de pesquisadores do CCHL, que era para poder criar uma base de pesquisa. E aí foi feito esse encontro, nós participamos desse movimento, desse encontro, que fomentou a pesquisa aqui dentro do CCHL. O fato de ter criado o mestrado, isso abriu também perspectiva para os projetos, não só dos orientandos, mas a gente poder ampliar um pouco mais essa visão para entrar nos editais de financiamento para pesquisa. Tivemos dificuldades, assim, a gente pleiteou, mas tivemos muitos não, né, dos editais que a gente concorreu. Eu trabalhei mais o campo da pesquisa na área da política de assistência, depois na área da política relacionada com o movimento sindical, mais para frente na área do envelhecimento. Dentro da área da assistência, uma área que a gente também encampou como objeto de pesquisa no nosso projeto foi a questão da política de transferência de renda. Aí, a partir daí, nós tivemos uma parceria com a professora Osanira, da UFMA, e a equipe também da UFMA, para fazer uma pesquisa entre Piauí e Maranhão sobre o Bolsa Família. Tanto a gente tinha orientandos de Bolsa Família no mestrado, como eles tinham também no programa de lá. E aí nós fizemos uma base de pesquisa entre as duas universidades para pesquisar o processo de unificação dos programas de transferência de renda criados no Brasil
no Bolsa Família. Aí fizemos uma pesquisa que resultou num livro que foi publicado pela editora Cortez. Antes desse intercâmbio, a Simone também participou de um intercâmbio para o PQI, que era para qualificar profissionais, aliás, docentes na área do doutorado. Na extensão, eu comecei minha experiência de extensão aqui como professora, um curso de extensão. Todo semestre a gente mandava uma proposta para fazer um curso para atingir os supervisores. E eles vinham com muita vontade de participar dos cursos de extensão. Depois foi que eu entrei no PETIA, né? Desde 2000 que eu estou no PETIA. E também os eventos. Aí eu e a Simone fomos conversar com os meninos da acadêmica, vamos fazer a primeira semana de serviço social. Houve a ideia do departamento de criar a jornada científica. E aí começamos a ideia de fazer, já no programa de pós-graduação, os eventos mais amplos. Aí vamos nos juntar e fazer um seminário no final da disciplina, conjunto, trazendo pessoas de fora. Aí começamos a fazer e a ideia foi dando certo. Vamos pensar num seminário em nível nacional, para dar uma amplitude, trazer gente de fora. Aí fizemos uma proposta para o MEC, nunca conseguimos financiamento, mas vamos fazer assim mesmo. Fizemos o primeiro seminário, 2010, se eu não me engano, seminário chamando de Cinesp, mais em âmbito local. Vamos agora criar um seminário internacional, para poder fazer intercâmbio com universidades estrangeiras. Então, criamos o Cinesp Internacional, no sentido de trabalhar não só a questão da extensão, do intercâmbio, da internacionalização e também da pesquisa, né? Os projetos de pesquisa, os grupos de pesquisa. 50 anos de história, quem diria, né? Com tantas lutas. Eu acho assim, uma marca importante dessa trajetória, né, dos 50 anos do curso, é que o serviço social aqui no CCHS sempre foi protagonista. A música do Geraldo não deixou, não esperou acontecer, fez a obra. E a gente sempre se colocava até contra normativa da UFP. Teve momentos que nós tínhamos o curso com o maior nível de qualificação em nível de mestrado e doutorado, porque a gente sempre se colocou como protagonista das lutas aqui dentro do CCHL, nem sempre reconhecidas, porque a gente batalhou muito aqui. É o primeiro programa de pós-graduação do centro, é o primeiro programa avaliado no nível mais elevado, que muitas vezes precisa ter esse reconhecimento. Dos 50 anos, eu destaco esse protagonismo do serviço social, no sentido de estabelecer qual é, de fato, o posicionamento de uma profissão, de uma docência, da qualidade dessa docência, desse trabalho aqui dentro da universidade e, sobretudo, da forma como o serviço social se posiciona, criticamente, politicamente e com a qualidade do trabalho que ela presta aqui dentro da Universidade Federal. Eu digo isso assim com muito orgulho, porque eu acho que a gente batalhou muito, resistiu, enfrentou desafios, enfrentou muitas vezes injustiças do ponto de vista do reconhecimento. Mas eu acho que a gente, mesmo assim, a gente tem uma marca histórica importante aqui dentro da universidade e do CCHL, principalmente. E a gente não pode deixar essa marca cair, não. Nós temos também uma presença importante no movimento sindical aqui dentro da universidade. Eu não fui de diretoria da UFB, mas eu fui de comissão de mobilização de greve. Uma das maiores greves que nós tivemos em 87 foi a greve que nós tivemos as maiores conquistas. E nós lutamos em nível nacional para conseguir a isonomia salarial. É o mesmo nível de salário no Brasil inteiro. Nós lutamos por plano de cargos, que nós não tínhamos uma progressão definida. Tudo isso nós vamos a partir da luta. Tudo isso, quer dizer, mostrando que o serviço social tem uma marca histórica importante, de mobilização, de engajamento e, sobretudo, de defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, plural, né? E que possa, de fato, fazer a diferença.